Meu amigo vascaíno, mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama e para a gente expor as nossas respectivas opiniões. E olhem, Vasco da Gama se aproxima aí do acerto aí com camisa 10, namoro muito antigo. A gente vai explicar essa situação aí para vocês. Situação aí envolvendo a cobrança da torcida tem caído muito mal lá no exterior. A 777 Partners cobrando aí do clube associativo, achando a cobrança para lá de exagerada. E a situação aí, hein? Jogadores na geladeira, medida que foi tomada aí pelo Barbieri junto com o seu Paulo Brax. E o seguinte, a Ryan ganhando mais chance no ataque no lugar de Pedro Raul. Isso e muito mais. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora aí para o nosso vídeo. Bem, meus amigos, esquecido aí o vexame contra a equipe do Flamengo, a vida tem que continuar. O Vasco enfrenta em Porto Alegre a equipe do Internacional. E, meus amigos, mudanças consideráveis aí na equipe do Vasco da Gama. O Vasco volta a treinar com esquema com dois zagueiros. A gente foi pego de surpresa aí, porque o Matheus Cocão treinou entre os titulares aí. A gente terá o retorno aí do Marlon Gomes. E o Andrei Santos, hein? Deu aquela miguezada, falou que sentiu, né? Mas o seguinte, a gente sabe que o Vasco está devendo uma graninha para ele. De repente, é essa situação. Mas aí o que chamou a atenção ontem foi o fato aí do Pedro Raul ter sido barrado aí do treinamento. Pedro Raul muito questionado pela torcida e o menino Ryan ganhando uma vaga aí no ataque do Vasco da Gama. Garoto aí que tem 17 anos aí, vai ter incumbência aí, né, nesse momento de colocar a bola para dentro. O que a gente sempre questiona aqui é 777 Partners. Se não fosse a nossa base, a situação ainda estaria pior, porque os reforços, os quais a 777 Partners trouxe, não estão surtindo tanto efeito assim. E sabe o que acontece, pessoal? Ontem a gente toma conhecimento que alguns meninos aí da base do Vasco foram para a geladeira. Isso mesmo, vão ganhar castigo. Egnaldo e Rodrigo, dois ativos do Vasco sendo desvalorizados aí, nem relacionados serão para o jogo contra a equipe do Internacional. Robson Bambu e Juan Cruz, que acabou de chegar, esse craque lá do Santos, também não serão relacionados. Agora, a gente questiona qual o tipo de critério que é adotado numa situação dessa. Pergunto eu a vocês. Pô, o Egnaldo é um jovem talento. O Rodrigo é o único primeiro volante que a gente tem. Enquanto isso, a gente toma conhecimento que o contrato do Barbieri com o Vasco da Gama vai até 2027. Por isso que a multa é tão alta assim. Enquanto isso, os meninos tomam geladeira aí, são punidos, né? Tá aí, Paulo Brax, Luiz Melo, todos esses trolhas aí no Vasco da Gama. Mas a situação é a seguinte, pessoal. Situação aí tensa, hein? Entre a SAF do Vasco com o clube associativo. No exterior caiu muito mal essa situação do protesto. O Josh Wand não encarou essa situação aí com a naturalidade que foi encarada aqui no Brasil, né? E foram cobrados aí
tanto o Luiz Melo quanto o Paulo Brax, que são os responsáveis aí pelo futebol, né? Clima pesado. Enquanto isso, lá no clube associativo, o Conselho Deliberativo exigiu a convocação aí de Jorge Salgado, Duque Estrada, Luiz Melo e Paulo Brax para prestar esclarecimentos com relação ao momento que o futebol vivencia. Clima muito, muito tenso. Agora, situação envolvendo reforços aí, certo? A gente obteve uma informação agora na parte da manhã. O Vasco, essa semana, buscou acordos com os clubes aí que devem parcelas, e entre esses clubes aí, o Nacional. O Vasco recentemente trouxe o Pumita Rodrigues e o Vasco deve uma parcela lá ao Nacional. O Vasco teria chegado a um acordo com o Nacional sobre essa situação da parcela aí de Pumita Rodrigues. E entre os assuntos aí que foram conversados foi a situação do Franco Fagundes, um jogador que perdeu muito espaço lá no Nacional do Uruguai, que tem amargado aí, inclusive, em várias partidas, o banco de reservas. O Vasco teria avançado aí no empréstimo do jogador. O Nacional vê com bons olhos, por quê? Esse jogador se desvalorizou bastante porque tem atuado em algumas partidas como reserva lá na equipe uruguaia. E vindo aqui para o Brasil com um contrato de 1 ano por empréstimo, teria a possibilidade de valorizá-lo para conseguir, numa futura janela, uma venda aí pro exterior ou até mesmo aqui para o Brasil. Então surgiu essa situação aí do Franco Fagundes aí, e o seguinte, o Vasco precisa de um camisa 10, né? E o Vasco estaria perto de anunciar o atleta aí por 1 ano de empréstimo. Por empréstimo, dá para trazer, né? O Vasco teria que arcar aí com valores abaixo aí com relação à venda e arcar aí com o salário do uruguaio, que não é tão grande assim, certo? A nossa moeda aqui é muito mais valorizada do que a moeda uruguaia e a gente teria condição de fazer essa situação. Então, com responsabilidade, a gente explica toda essa situação para vocês, uma novidade aí que espero que seja efetivamente concretizada. Agradeço pela sua atenção, Vasco neles, e a verdade, ela prevalecerá. E não deixe de comentar, meus amigos vascaínos. Valeu!